Então, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos somente o Felipe por enquanto. Vamos ver se mais alguém conecta, mas vamos prosseguindo por aqui. Vamos começar hoje, então, um conteúdo novo que vai ser referente ao Excel. Então, nós tínhamos trabalhado até o momento com Word, até na aula de hoje, e hoje daí já vamos partir para esse conteúdo do Excel. Então, para quem está com a apostila ali, aula 27, página 118, onde começa esse conteúdo. Ali, se vocês forem acompanhar pela apostila, essa aula, ela é bem grandona, ela dá 10 páginas, se eu não me engano, porque ela tem bastante atividade ali no final. Ela dá 10 páginas, que vai de 118 a 128. Eu vou encurtar ela, até para poder mostrar melhor as ferramentas e poder, não precisa fazer tanta prática, tanta tabela igual ali, porque ali é somente digitação. Daí nós vamos fazer quebrar essa aula em duas, onde nós vamos fazer uma parte que é a inserção dos dados e a outra que é a questão da formatação e desenho e todos esses outros itens que são aplicados à tabela. Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela, então, aqui com vocês. Estou no trabalho aqui. E vou abrir o Excel. Para quem tem na área de trabalho, ele já vai estar aqui com esse símbolo aqui, que eu vou mostrar agora. Mas para quem não tem, basta vir aqui no menu iniciar, aqui embaixo, e pesquisar por Excel, E-X-C-E-L. E vai ser esse logotipo aqui. Clicando sobre ele, ele vai estar carregando e abrindo para mim. Então, aqui, da mesma forma do Word, essa tela inicial tem as mesmas características. Então, um menu com tabelas que são padrões. Aqui nessa parte de baixo, os últimos documentos que eu abri. Aqui nesse painel, o botão de configurações, aqui embaixo, o botão de opções, e os botões para abrir um novo documento ou abrir um documento que já está aberto. Vamos clicar nesse primeiro aqui para abrir uma nova página em branco. Ok. Estou aqui com ele na tela e essa é a tela padrão do aplicativo. Aqui nessa parte superior, o que nós temos, então, é um item, é um cabeçalho muito semelhante àquele que tem lá no Word. É a mesma estrutura. Porém, a questão dos dados é totalmente diferente. Cada aba dessa daqui é bem diferente das abas que estão dispostas lá no Word que a gente estava vendo. Pode ver que o menu que está aqui, o item inserir, ele é bem semelhante, porque as mesmas coisas que eu posso inserir lá, eu posso ser praticamente as mesmas coisas que eu coloco aqui. Mas os demais itens, ele tem bastante alteração que a gente pode estar fazendo. Então, aqui nessa parte de baixo, então tem a planilha, a gente chama essa parte aqui, que é quadriculada, de planilha, esse é o nome dela. Aqui embaixo nós temos os botões onde a gente pode adicionar ou remover uma planilha. E aqui no canto direito nós temos o botão do zoom, onde eu posso estar ampliando e chegando mais perto da tela para visualizar. Ok. Nesse botão aqui, ó, eu já estou com planilha 1. Quando eu dou 2 cliques sobre ela, eu posso estar modificando o nome dessa minha planilha. Então, eu posso, por exemplo, colocar cadastro. Então, essa seria uma planilha de cadastro. E eu posso vir aqui, ó, nesse sinalzinho de mais, ó, nova planilha, e criar uma nova. Posso colocar, por exemplo, vendas. Seria a planilha que ia ter a lista das vendas. Então, posso ficar alterando entre elas. Eu posso criar uma quantidade muito grande de planilhas dentro de um único documento.
É um número bem grande mesmo que a gente pode criar. Acho que é 300 e pouco. Depois eu vejo o número certinho, mas é um número absurdo. Não se preocupe quanto a isso. E aqui eu vou alterando e ele vai trocando as informações que estão dispostas na tela. Aqui no corpo da planilha em si, onde a gente coloca, ela tem uma ordenação que é padrão. Qual que é essa ordenação aqui? Ela é formada por linhas, que são na vertical, essa parte aqui na vertical, e coluna, confundi. Linhas que são aqui na horizontal e colunas que são na horizontal, na vertical. Colunas na vertical e linhas na horizontal. A mesma coisa das tabelas que a gente viu na última aula lá do Word. Nós tínhamos visto a inserção das tabelas, agora nós estamos vendo aqui no Excel. A junção entre uma coluna e uma linha se chama célula. Cada quadradinho desses aqui, ó, que está aparecendo, ele tem o nome de célula. Quando a gente falar, então, clique na célula E5, vocês vão vir e vão relacionar a coluna E com a linha 5 e vão clicar na célula E5. Cada uma tem o seu respectivo nome. As colunas têm a ordem alfabética como nome, ó. Então, começa do A, B, C, D, e vai seguir por bastante itens. Ó, pode ver se a gente puxar aqui do lado. Quando termina o Z, ele começa A B, a C, a D, e vai seguindo assim por diante. Depois aqui vai começar a BA, e ele tem uma grande quantidade de letras que permite. E os números são as linhas. Então, cada linha aqui é um determinado número. E a junção delas forma, então, a célula, que sempre vai ter como primeiro nome a letra e o segundo o número. Então, aqui eu estou na célula D10. Pode ver que ela fica aqui verde, e aqui também verde, e aqui no cantinho ele mostra a célula onde eu estou selecionado. Ó, é a célula D10. Se eu clicar sobre outra, célula J7, célula G18, célula B2. Então, cada uma tem esse seu nome aqui. Esses quadradinhos aqui, eles não são fixos. Eu posso estar modificando a questão da estrutura do tamanho deles. Não necessariamente eles vão ficar sempre do mesmo tamanho. Quando eu clico aqui, ó, sobre uma letra, que aparece essa flechinha preta aqui, ela é a célula, ela é a flechinha de seleção de coluna ou de linha. Então, aqui eu tenho selecionado a coluna E. Se eu quisesse selecionar uma linha, ó, bastava vir aqui, ó, ele apareceu essa flechinha preta, clica em cima do número, ele seleciona a linha inteira. Então, agora eu selecionei a linha 7 inteira. E para eu modificar o tamanho delas, quando eu passo entre uma célula e outra, ó, bem na divisão, aparece essa cruzinha com flechas apontadas uma para a esquerda e outra para a direita. Então, aqui eu posso aumentar a largura, aumentar dessa também, diminuir aqui também. Aqui posso deixar uma maior, posso estar fazendo este ajuste de tamanho. Se eu quiser aumentar várias ao mesmo tempo, definir várias células iguais, basta eu selecionar várias. Ó. Cliquei sobre uma e fiquei segurando. Estou segurando e arrastando. Selecionei todas essas outras. E agora basta eu definir o tamanho de uma sequer. Então, posso vir aqui e definir o tamanho de uma e todas vão ficar desse tamanho. Se eu quiser um tamanho bem pequeno, ó, todas ficaram desse tamanho pequeno. Ou um tamanho mais largo, ele já replicou para todas essas este mesmo tamanho aqui. A mesma coisa acontece para as linhas. Quando eu puxo aqui, eu aumento o tamanho da linha. Nesse caso, eu também posso estar aumentando o tamanho da linha. A linha, se eu quero voltar ao tamanho normal, basta eu dar 2 cliques na divisão. Ó. Tem 2 cliques, ela voltou. Aqui também e aqui também. Com a célula, com a coluna, ela já não ajusta desta forma. Então, aqui eu tenho a junção entre o tamanho
de cada célula na largura e na altura. Quando a gente vai construir uma tabela, por padrão, a gente utiliza a questão do tamanho dessa nossa tabela, referente a quantas colunas que ela vai ter. Por quê? Geralmente, quando a gente faz essa tabela, aqui em cima nós vamos ter um título, nessa parte superior, quase sempre na primeira linha. Depois nós vamos ter o cabeçalho, nessa parte de baixo, que vai ser os itens que vão ficar abaixo, tipo nome, por exemplo, se fosse um cadastro de um cliente, nome, endereço, CPF, a rua, o bairro, data de nascimento. E aqui embaixo os itens, que vai ser nome por nome listado. Então, assim eu posso fazer uma planilha. A quantidade de itens que tem abaixo, para mim, não vai representar uma grandeza, porque sempre eu posso estar inserindo facilmente uma linha. E uma coluna, o número de colunas, eu posso estar definindo um tamanho fixo para depois eu poder, por exemplo, numa impressão, caber na folha. Diferentemente do que a gente viu lá no Word, que quando a gente precisava alterar o número de colunas de uma tabela, era bem difícil, a gente tinha que mudar bastante o tamanho. Aqui no Excel, vocês vão ver que é bem fácil. Eu vou começar a construir agora, daí vocês vão ver que alterar a largura de uma tabela é bem simples. Para que é usado o Excel? Então, como depois, mais para frente, nós vamos ver a questão das fórmulas matemáticas no Excel, a questão das contas, ele tem bastante esse uso para cálculos automáticos, tabelas de informações ou simplesmente cadastros, relatórios, formulários, várias coisas que eu posso colocar como preenchimento ou salvar como uma simples tabela, eu posso criar no meu PowerPoint. No meu PowerPoint não, no meu Excel. O texto sempre vai dentro de cada quadradinho desses. Dentro de cada célula, eu vou digitar o texto. Por exemplo, eu vou colocar aqui, então, vou colocar um cadastro de clientes, o meu exemplo. Então, vai ser o nome da pessoa. Deixa eu só desativar meu Screwbook aqui, que ficou ativado. Só um instantinho. O nome da pessoa, eu vou colocar o telefone dela, a data de nascimento, e aqui do lado a rua e a cidade. Beleza, esses dados aqui eu quero cadastrar. Então, primeiro item aqui, eu vou estar botando o nome dessa pessoa. Então, o que seria o nome? Vamos pôr aqui, Pedro José de Almeida. Digitei o nome, dei um Enter e ele gravou para mim. Só que pode ver que ao gravar, esse nome aqui, ó, Pedro José de Almeida, ele utilizou das células B e da célula C também, a largura dele, ela ficou uma célula muito larga. Então, eu teria que aumentar o tamanho dessa célula aqui. Ó. Então, venho aqui entre o A e o B, puxo para o lado e ela aumenta para mim agora esse nome Pedro aqui, cabe totalmente dentro dessa coluna. Um outro jeito fácil, bastaria eu vir aqui e dar 2 cliques bem rapidinho, ó, que ele também ajusta o tamanho automático para mim. Aqui do lado, então, colocaria o telefone, por exemplo, vou botar aqui 46 9092 assim 9292. A mesma coisa dali, basta eu dar duplo clique e ele vai atualizar também. Vamos colocar uma data aqui. De nascimento. Um endereço e uma cidade. Beleza. Fiz o cadastro já do meu primeiro item. Vou vir aqui agora cadastrar o segundo, por exemplo.
Cadastrei o segundo item. Vou colocar um telefone aqui, qualquer. Uma data de nascimento. E um novo endereço. Aqui, uma coisa interessante que o Excel já traz para mim. Pode ver que ao digitar o R de realeza, ele já traz esse preenchimento. Então, eu não preciso digitar todo o conteúdo dessa minha célula. Então, automaticamente aqui eu digito R, ele já sugere para mim a palavra realeza e basta eu dar um Enter que ela vai digitar. Se eu digitar aqui, ó, ampere, não vai aparecer nada. Se eu digitar outra palavra, tipo aqui, ó, Santa Isabel do Oeste, também não. Aqui embaixo eu digito realeza de novo, já dá certo. Se agora eu digitar aqui um S, ele já vai buscar Santa Isabel do Oeste. Tá, mas eu não quero Santa Isabel do Oeste, eu quero colocar, vamos dizer, Santo Antônio. Santo Antônio do Sudoeste. Aqui embaixo, vamos dizer que eu quero colocar Santa Isabel novamente. Então, ao digitar o Sante, ele não sugeriu nada. Por quê? Porque tanto Santo Antônio como Santa Isabel, ambos usam Sante no começo. Então, aqui, ao digitar O, ele busca Santo Antônio, e ao digitar A, ele busca Santa Isabel. Então, basta dar um Enter que ele auto-preenche para mim. É uma função que o Excel tem quando a gente vai fazer uma listagem. Ele sempre vai funcionar isso na mesma coluna, nos itens que estão dentro da mesma coluna. E aqui basta eu aumentar novamente o tamanho para caber tudo isso dentro da nossa célula. Vamos dizer que na nossa construção da nossa tabela, esse campo aqui, ó, data de nascimento, ele tem que ficar mais apertado. Ó. Ele tem que ficar justo para caber somente a data de nascimento, porque na nossa impressão não iria caber aqui na largura. Porém, aqui, ó, data de nascimento, ela ficou suprimida, ficou cortada. Então, como que eu posso resolver isso? Aumentando o tamanho da coluna, da linha, aqui, ou eu uso esse botão aqui, ó, quebrar texto automaticamente. E ao clicar sobre ele, pode ver que ele já pula para a próxima, pula para baixo, e ele aumenta automaticamente o tamanho da minha linha. Esse botão aqui, ó, quebrar texto automaticamente. Eu não preciso vir aqui e aumentar a linha para baixo. Basta puxar aqui que ele vai aumentar para mim de forma automática. Beleza? Então, estou fazendo aqui essa edição, criei meu cabeçalho, e aqui embaixo eu tenho as informações. Ok. Em um determinado momento, eu preciso colocar mais informações nessa minha tabela. Então, é aquele jeito lá do Word. Por exemplo, eu quero colocar um código para esses meus clientes aqui. Então, e eu quero colocar ele aqui na primeira coluna, o código. Como que eu posso fazer isso? Eu não preciso selecionar tudo, copiar e apagar e mudar para cá, não. E nem copiar e colar ou apagar e digitar de novo. Eu posso vir aqui, ó, sobre a coluna A, clico com o botão direito em cima dela e vou clicar nesse botão aqui, ó, inserir. O botão inserir, ele vai colocar uma nova coluna para mim. Então, ao inserir, ele moveu tudo para o lado e aqui ele colocou uma nova coluna de forma automática. Sempre, quando a gente for inserir coluna, ele vai inserir para a esquerda. Por quê? Porque é mais perto da margem. Para a direita, eu posso fazer tranquilamente. Como aqui na esquerda ele termina a tabela aqui, então sempre a gente vai inserir para a esquerda. Então, na célula B, ele vai mover tudo para C, na D, tudo para E, e assim por diante. Sempre ele vai mover um passo para a direita e vai inserir a célula na esquerda. E aqui, então, eu posso criar a minha coluna chamada código. Então, aqui eu posso criar os códigos dos meus clientes. Beleza? Tranquilo? Somente ir digitando aqui que ele vai salvar para mim. Vamos dizer também que eu preciso colocar um título. Uma coisa aqui, ó, nesses números. O Excel tem, além
uma função que auxilia também na digitação de números sequenciais, que é a replicação. Como que funciona? Vamos dizer que nessa minha tabela, eu quero deixar aqui 20 números prontos. Então, seria até aqui na 21. Ele ficaria do número 1 ao 20, tudo pronto. Como é que eu posso fazer isso? Então, aqui eu digito 1, aqui eu digito 2 e eu digito 3. Eu vou selecionar esses 3 números aqui e vou clicar nesse quadradinho verde, ó. Tá? Toda célula que a gente clica, ele tem esse quadradinho verde aqui na parte de baixo. Eu vou clicar sobre ela, vou segurar e vou arrastar até aqui embaixo. Pode ver que vai aparecendo um númerozinho na parte de baixo, ó. 18, 19, 20. E agora, ao soltar, automaticamente ele cria os números para mim, de forma automática. Se eu quisesse, por exemplo, de 5 em 5, ó, 5, 10, 15, eu seleciono da mesma forma, puxo para baixo e ele gera os números de 5 em 5 para mim. Aqui eu vou deixar 1, 2, 3. A mesma coisa se eu quisesse um alfabeto. Ele ia puxar A, B, C, D, E. Ele faz a mesma coisa. Ele tem isso salvo e ele puxa uma sequência padrão. Se fosse números repetitivos, por exemplo, uma progressão geométrica, né, que ela tem tipo 3, 6, 12, 24, 48, 96, que ela sempre vai multiplicando por 2, ele também faz da mesma forma. O tipo de progressão, só que a gente tem que primeiro definir os 3 primeiros números que ela vai utilizar na progressão. A gente pode fazer também, copiar dados, isso aqui. Não precisa ser somente progressão. Se eu tivesse aqui, ó, 1, vamos colocar com letras, ó, A. Se eu selecionar os 3 e vir aqui puxar, ele vai puxar tudo A. Ele também copia, sem a gente precisar fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos voltar para 1, 2, 3. Beleza. Outra coisa que eu posso vir aqui fazer, além de colocar a coluna, é colocar uma linha. Por exemplo, eu quero colocar um título nessa minha tabela. Então, esse aqui é o cabeçalho. O cabeçalho é onde vai os itens que vão ser listados. Então, isso aqui se chama cabeçalho. O título é o nome da tabela. Então, agora eu venho aqui na linha 1, botão direito, inserir, e ele inseriu uma nova linha aqui para mim. E agora eu posso colocar, ó, cadastro de clientes. Eu coloquei cadastro de clientes como título. Porém, o título geralmente é centralizado. Ele fica aqui no meio, ele fica bonitinho. Só que se eu puxar para cá, ele já jogou essa célula para cá. Maneira correta de eu fazer. Qual que é o jeito certo, então, de colocar um título no meio? Isso aqui é aplicado para qualquer tipo de célula. É a mescla, esse botão aqui, ó, mesclar e centralizar. O que que essa mescla faz? Ela junta 2 ou mais células que estão encostadas umas na outras, sempre com células que estão juntas, uma tem que estar coladinha com a outra para a gente mesclar. Então, eu vou selecionar aqui da célula A1 até a célula F1, porque é ela que engloba toda a minha tabela. Todos os itens estão aqui debaixo dessas células. Após selecionado, basta eu clicar aqui, ó, mesclar e centralizar. Cliquei aqui e agora essa célula aqui, ó, é só é uma única célula. Cadastro de clientes, pode ver que ao clicar sobre ela, eu estou fora. Cliquei sobre ela, ela fica só uma. E ela tem o nome de A1. Ela sempre vai pegar a primeira célula que ela achar, que é mais à esquerda e mais acima. Sempre vai ser assim. Ela tem o nome de A1, mesmo que ela venha aqui até a F1. Eu posso fazer também na vertical, não tem problema. Se eu quisesse fazer assim, ou selecionar, por exemplo, um quadro inteiro aqui, ó, de células, e mesclar, ele também vai dar certo. Agora, todas essas células aqui são a célula C10, que é a célula mais aqui no canto. Então, não tem a necessidade de ser 1 ou 2 células, ou tudo da mesma linha, na mesma coluna. Basta ser elas dentro da mesma, uma encostada na outra. Depois que eu fiz essa mescla, para eu desfazer, basta clicar aqui nesta flechinha e eu vou ter o botão aqui embaixo, ó, desfazer mesclagem de células.
Clicando sobre ele, ele quebrou tudo novamente com essa minha, todas as células aqui. Deixa eu mostrar a mescla em coluna, sim. Eu vou vir aqui e vou colocar uma nova coluna. Botão direito, inserir. E aqui do lado, eu vou colocar, vamos dizer, o nome da minha loja. Eu selecionei todas essas colunas, vim aqui em mescla e vou escrever aqui, ó, loja de móveis do Roger. Aí, ó, nome bonito. Cliquei sobre ela, mas pode ver que aqui ela está aparecendo o texto no plano horizontal. Eu teria que aumentar a célula para ela ficar, mas não faria sentido ela ficar dessa forma aqui. Então, eu quero que ela fique estreitinha. Eu posso alterar a orientação do texto dessa célula. Ele está travando o áudio? Deixa eu fechar o compartilhamento aqui e abrir de novo, daí para ver se ele volta. Compartilhar novamente. Às vezes é um pouco da questão da internet, como o Zoom ele usa bastante banda da internet, ele pode ficar meio travando. Agora, melhorou um pouco ou está do mesmo formato? Como é que está, Gabriel, o áudio ali agora? Melhorou um pouco? Sim? Uhum. Então, ele dá umas travadinhas no compartilhamento. Agora, com essa coluna aqui, eu não quero que ela fique assim, eu quero que o texto fique do lado. Como eu fiz uma coluna lateral, eu quero que ela fique do lado. E eu tenho esse botão aqui, ó, AB, com uma flechinha na diagonal. Quando eu passo aqui, ó, é orientação. Essa orientação é referente à orientação do texto dentro da minha célula. Então, eu cliquei sobre ela e ele vai abrir esse menuzinho aqui. Eu tenho, então, inclinar no sentido anti-horário e horário, texto na vertical, girar para cima e girar para baixo. Se eu clicar texto na vertical, pode ver que uma letra vai ficar em cima da outra. Ó. Então, uma letra agora está em cima da outra. Então, eu leio de cima para baixo. E se eu usar o girar, no caso, para cima, o texto fica um do lado do outro. Ó. Só que as letras ficam de lado. E o último item aqui, ele vira o texto para o outro sentido, para fora da tabela. Então, esse botão aqui, ele tem essa opção da orientação do texto. Depois que eu tenho o texto aqui, eu posso vir aqui centralizar ele, aqui, e definir ele bem no meio. O que são esses botões aqui? Ó? Esses botões são de centralização do texto, tanto na linha quanto na coluna. Por exemplo, vamos dizer que essa minha primeira célula aqui, ó, como é o título, eu quero deixá-la maior. Quero deixar ela mais, vamos colocar uma fonte um pouco maior nela aqui. Ó. Então, eu quero deixar ela num layout assim. E nesses botões me permitem alinhar tanto na questão da coluna, né? Então, alinhando à esquerda, no meio ou à direita. Então, aqui eu posso deixar no meio. Quanto aqui na questão na parte superior da linha, na parte central da linha e na parte inferior. Então, aqui eu posso modificar essa posição do texto dentro da célula. Então, ela vai ter nove posições diferentes. 3 na parte superior, 3 no meio e 3 embaixo. Variações de posição que a minha letra pode ter. Beleza? E uma outra coisa que a gente pode estar inserindo e trabalhando no nosso Excel, de uma forma para a gente construir uma tabela básica, é esse espaço aqui, ó, chamado número. O que é esse espaço chamado número?
ele é o tipo do número que a gente vai utilizar na nossa tabela. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho data. Ó. Esses dois textos aqui, ó, estão data. Ele já formatou automaticamente para mim como data, porque quando tem dois números, barra, dois números, quatro números, é data. Mas eu posso vir aqui e utilizar esse modelo aqui, ó, data completa. E agora, ao aumentar aqui, ele vai jogar, quinta-feira, 5 de maio de 1955. E aqui é o domingo, 1º de janeiro de 1911. Ele automaticamente formata para mim. Isso também vale, por exemplo, colocar uma coluna aqui, ó, valor das compras. E colocar um valor 569,36, 1520,55. E aqui eu posso formatar esses números como moeda. Selecionando esses números, eu posso vir aqui e selecionar aqui, ó, moeda ou contábil. Moeda, o RS fica pertinho, e contábil, ele fica distanciado. Então, é somente a questão da tabulação. O espaçamento é diferente nesses dois, mas o uso depende do jeito que você vai trabalhar. E aqui nós temos os demais, os mais usados é moeda, hora e data. Quando eu tenho o tipo número, por exemplo, eu tenho 520, eu posso ainda formatar ele aqui com número, e ele vai adicionar casas decimais, vai adicionar dois números depois da vírgula. Então, aqui eu posso estar trabalhando, e nesses dois botões aqui eu posso adicionar casas decimais, ou reduzir casas decimais, conforme for a necessidade do número que eu estou inserindo. Beleza? Tranquilo? Eu vou, na próxima aula, está terminando essa, eu vou mostrar aqui os mais formatos de número, como que a gente pode trabalhar criando um formato específico de um número, que a gente chama de máscara. Então, vamos continuando aqui. Deixa eu só compartilhar novamente a tela. Mostrar mais um pouquinho. Beleza. Aqui, esse formato de número, no caso, mais formatos de número, nós mesmos podemos criar a nossa máscara. Então, por exemplo, eu quero formatar um número que é um CPF, ou até mesmo um número de telefone, um formato, vamos dizer, um código, uma placa de carro, eu posso estar utilizando essa máscara aqui. Por exemplo, como é que eu posso utilizar para telefone? Onde eu somente digito os números e ele automaticamente coloca os parênteses para mim. Então, se eu quero formatar esse aqui, eu vou digitar somente o 46 999 01 1234. Esse é o número do meu telefone que está aqui. Mas eu tenho que formatar ele. Então, eu vou selecionar a célula que eu quero. Eu venho aqui, mais formatos de número. Ele vai abrir uma janelinha para mim. E eu vou selecionar esse item aqui, ó, personalizado. E aqui onde está escrito geral, eu posso digitar e criar o meu formato. Qual que é esse meu formato? Ele abre parênteses, dois números, que vai ser o 46, fecha parênteses. Daí vem 5 números, e daí um tracinho e mais 4 números. Esses caracteres, que é os parênteses, a característica dele é que nós temos que colocar ele entre aspas. Então, como que ficaria? Eu abriria aspas e colocava o parênteses aberto, e fecho aspas. E daí eu vou digitar 00. Somente como modelo. Então, como é um número, eu digito 00. Depois, eu abro aspas novamente, fecho parênteses e fecho as aspas. Então, aqui, ele já ficaria o número entre aspas, o 00. Depois, eu vou colocar 5 números. Por quê? Porque os números de telefone atuais estão com 5 números. De celular, principalmente, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, aqui vai o tracinho. Então, eu abro aspas, coloco o tracinho e fecho aspas. E aqui no final vão mais 4 números. Então, 1, 2, 3, 4. E eu formatei o meu número de telefone dessa forma. Então, aonde é número, eu coloco 0. E daí, entre as aspas, eu coloco o tracinho, o parênteses. Sempre o caractere que eu quero usar na formatação, eu coloco entre aspas.
E basta vir aqui e dar um OK. E ele automaticamente vai formatar para mim. Se eu selecionar tudo aqui, ó, por exemplo, vim aqui agora em personalizado, mais formatos, personalizado, e vou buscar ele aqui, ó, ele vai estar bem aqui embaixo. Ó. É o último como é o que eu criei, ele vai ficar no último. Venho aqui e dou um OK. E agora, para cadastrar um novo número de telefone, eu não preciso mais colocar os parênteses, nem colocar o tracinho. Basta eu digitar, por exemplo, ó, 46 999 12 50 50. Só digitei os números e ao dar um Enter, ele formata para mim automaticamente. Então, são tudo ferramentas que o Excel usa para nos facilitar. Beleza? Vamos dar uma treinada então, pessoal. Vamos conhecer o aplicativo na prática. Deixa eu só abrir aqui a atividade e vou mostrar para vocês. Aqui está a atividade que vocês vão fazer. Tem duas perguntas, uma é alternativa e outra é verdadeiro e falso. Quem não está com o computador pode responder essas aqui. Daí, essa aqui daí fica depois quando tiver com o computador. E aqui embaixo tem uma pequena tabelinha que vocês vão copiar ela na íntegra para o Excel de vocês, tá bom? Copiem com os mesmos dados que estão aqui. Alguma letra, alguma coisa, vocês podem mudar sem problemas, mudar um valor, mas o importante é ter esse título e esse cabeçalho. Então, sempre que a gente for fazer uma atividade do Excel, o mais importante é ter o cabeçalho igual e embaixo dele colocar os itens respectivos. Então, vocês vão construir com esse cabeçalho e respeitar esse número de linhas que estão aqui. Então, são 20 itens dentro dessa tabelinha. Vai até a célula 22, mais 1 e 2 é título e cabeçalho. Beleza? Eu vou passar esse link aqui para vocês começarem a praticar então. Vou passar tanto ali no Zoom, vou passar primeiro ali no Zoom, como tem colegas que estão conectados sem o celular, então vou passar diretamente ali no Zoom, o link da atividade. Vocês já podem abrir ela, e ir fazendo, e depois eu passo ali no grupo da turma. Eu vou passar também aqui pelo Zoom e lá pelo grupo de vocês a foto dessa atividade. Talvez se ela ficou muito pequenininha, o Felipe pode baixar ali pelo Zoom, se quiser, e vou passar também lá no grupo, para daí ela está um pouquinho maior, daí vocês podem ver melhor a imagem para fazer a atividade. Beleza, está lá no grupo também. Então, vocês podem começar, qualquer dúvida, vão me pedindo aqui que eu auxilio vocês, tá bom?